Então vamos lá. Então, como regra, os atos processuais far-se-ão de forma pública. As exceções estão definidas no 189, isso no Código de Processo Civil. Então, primeiro, né, o artigo 189, ele possui 4 incisos. Né? O primeiro deles, que é uma hipótese de se conferir à causa o segredo de justiça, é quando o interesse público ou o interesse social assim exigir. Eu posso me adiantar e posso dizer para os senhores que de todas as hipóteses de exceção, de todas as exceções à regra, essa é a que contém maior dose de subjetivismo por parte do juiz. Por quê? Porque os conceitos de interesse público e interesse social são indeterminados. Então, diante dessa absoluta indeterminação, a interpretação está sujeita, né, a fatores conjunturais, sociais, políticos. O que pode justificar a concessão do segredo de justiça para um juiz, porque o interesse social assim exige, pode não justificar a concessão para outro juiz. Então a coisa é muito subjetiva diante da indeterminação dos conceitos. Normalmente são causas que envolvem grande comoção social. Mas como eu disse, né, essa interpretação fica sujeita a conjunturas, ao momento político, ao momento social em que se vive durante a tramitação daquele processo. Então vai depender do juiz e do seu convencimento íntimo, né, impor a restrição de divulgação dos atos processuais naquele processo em razão do interesse público ou em razão do interesse social. Na segunda hipótese, nós estamos diante das causas, né, de natureza familiar. Então, olha só, a vida do cidadão, ela envolve, né, a minha vida, a sua vida, né, as nossas vidas, envolvem vários aspectos que não são passíveis de divulgação para o domínio público, para a coletividade, né, como são os temas de natureza familiar. Assim, né, nas ações de competência das varas de família, né, o segredo de justiça ele é imposto desde a distribuição. Né, é automático. No momento que você distribui o processo, aquela causa já está protegida pelo segredo de justiça. Então são causas que envolvem casamento e sua dissolução, como por exemplo uma anulação de casamento, uma ação de divórcio, uma ação de separação consensual, causas que envolvem o reconhecimento e a dissolução da união estável, ações que versam sob guarda, né, de filhos menores, sob regime de visitação de filhos menores, sob o pensionamento de filhos menores, são ações que tramitam em segredo de justiça. Na terceira hipótese de concessão do segredo de justiça, a terceira exceção à regra, nós temos aquelas causas, né, que pela especial delicadeza do tema pode ser gerado um constrangimento ou um dano para a parte. Então são aquelas causas que envolvem dados, né, protegidos pela garantia constitucional da intimidade. Vamos imaginar, por exemplo, que um determinado cidadão, ao abrir uma coluna social de um jornal de circulação na sua cidade, se depara com a notícia de que ele é portador de HIV positivo. Então olha só, e aí ele resolve acionar, né, o jornal e o colunista social, propor contra ambos uma ação de indenização por danos morais, de competência de uma vara civil. Essa ação, em princípio,
não tramitaria em segredo de justiça. Entretanto, em razão da especial delicadeza do tema, em razão do constrangimento, do dano que pode ser causado, né, em prol da defesa da intimidade, será o caso de concessão do segredo de justiça para proteger, para defender exatamente essa intimidade. E finalmente nós temos uma hipótese nova que é a prevista no inciso 4 do artigo 189, que envolve a arbitragem, que eu vou falar para os senhores, né, em instantes.